A gente vai falar um pouquinho dos direitos da pessoa com autismo, né? É básico, mas a gente precisa recordar, porque de repente a gente vê na prova, parece que é tão básico, a gente acha que não é, né? A gente nunca acha que é o simples, a gente vai mais complicado, mas olha aqui. Direito à vida digna, integridade física e moral, livre desenvolvimento da personalidade, já que é uma personalidade marcada por tantas nuances, né? Direito à segurança, lazer, a proteção contra qualquer forma de abuso ou exploração, acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde. E vamos lembrar que em algumas situações é um acesso prioritário. Atenção integral à saúde. O que comporta essa atenção integral à saúde? Primeiro, o diagnóstico precoce, ainda que não seja definitivo. Né? Uma questão aí que a gente não dá conta de entrar, porque é um debate de especialistas, né? O atendimento multiprofissional é um direito da criança, por isso que quando ela consegue aquelas terapias ali, é difícil você conseguir uma vaga numa instituição, mas quando ela consegue é porque é um direito dela. Quando for o caso, nutrição adequada, terapia nutricional, medicamentos e informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. E o acesso dessa pessoa com autismo à educação, né? Acesso não somente à educação aqui, à educação e ao ensino profissionalizante, que eu falei, direito à educação ao longo da vida, que vem cruzar com esse direito ao ensino profissionalizante. Direito à moradia, inclusive a residência protegida. Lembra que a gente falou lá no estudo lá da Lei Brasileira de Inclusão, das residências inclusivas, algo assim, né? Se não tem um familiar, procura-se esse recurso, né? A indicação desse recurso. Direito de acesso ao mercado de trabalho, à previdência social e assistência social. Então, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns do ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. Como assim, Ruth? Ué, mas não basta ser autista para ter dinheiro acompanhante especializado? Gente, acompanhante especializado ele é meio racionado, né? Vamos combinar. Eu conheci um exemplo só, né? Eu acompanhei essa implementação dessa política que era prevista no decreto 7611, que caiu, não é mais válido, de direito ao apoio pedagógico. Das crianças que conheci, sob a minha responsabilidade de diretora, em duas escolas já que eu sou diretora, quase todas precisavam do apoio pedagógico. Mas eu conheci uma que os pais dispensaram. Por quê? Porque era uma criança, hoje no ciclo 2 do fundamental, que, olha, 7 anos que essa criança esteve comigo na mesma escola, eu só vi uma desregulação emocional uma vez. E o intelectual era acima da média. Então ela não tinha apoio. Na sala, para compor os agrupamentos, tinha. Mas esse menino aí passou 7 anos já com laudo de autismo precoce. O irmãozinho também com um laudo de autismo. Porém, o irmãozinho tinha o apoio pedagógico e o mais velho não, porque o intelectual era muito bom e conseguia manter o emocional. Outros direitos, né? Que mais que o autista tem direito? Tem direito a bastante coisa, né? Uma parcela da população que necessita de maior proteção. Então, tem direito à nutrição adequada, terapia nutricional, que são ações que compreendem a promoção, essa proteção aí dessa criança, dessa pessoa. E essa avaliação nutricional, essa terapia nutricional, quando se julga necessário, são realizadas por profissional de saúde legalmente habilitado
provavelmente o nutricionista de saúde do SUS, né, ou dos convênios particulares. Observados os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas pela autoridade competente. É isso. É a pessoa habilitada, um nutricionista habilitado. E para isso é criada a carteira de identificação, para isso assim, para o cumprimento desses direitos. É criada a carteira de identificação da pessoa autista, né? A CIPTEA, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, com que objetivo? É garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso aos serviços públicos e privados, em especial das áreas de saúde, educação e assistência social. Isso foi incluído, esse capítulo aqui, essa página que eu estou mostrando, essa primeira intervenção, gente, fresquinha, 2025. E essa última, né, da criação dessa carteira, da CIPTEA, é de 2020. Então, são leis, assim, muito atuais. Ainda que essa lei de defesa da pessoa com autismo, ela no grosso, eu falo assim, na maior parte, é de 2012. Aí eles falam assim, o que tem que conter nessa carteira, na CIPTEA? Né? O CID, né? Código Internacional de Doenças, embora a gente não pode confundir o conceito de doença com deficiência, porque a doença, ela sara, a doença mata, a deficiência é. Como assim, Ruth, a deficiência é? A pessoa é autista, a pessoa tem deficiência intelectual, tem uma deficiência física. Agora, a doença você pode ter ou não, pode curar ou não, mas para catalogar, é catalogado no Código Internacional de Doenças. O que vai nessa carteira? Nome completo, filiação, local, data de nascimento, número da carteira de identidade, CPF, tipo sanguíneo, endereço residencial e número de telefone. Ou seja, se a pessoa extraviar, né, eu falo que é difícil se perder, porque em tese você não deixa uma pessoa com deficiência, do mesmo jeito que você não deixa uma criança, um idoso em idade mais avançada, andando sozinho, né? Mas se perder, tem como encontrar. Fala aqui de fotografia 3x4, assinatura ou impressão digital, nome completo de identificação, endereço, telefone e e-mail do responsável por aquela pessoa com autismo, seja ela criança ou não, ou seu cuidador. Identificação da unidade ou órgão expedidor. Né? Sabe quando a gente tira RG, coloca lá o SSP? E a assinatura do dirigente responsável. Então, é um documento que contém não só os documentos da pessoa com autismo, mas também do seu responsável. Aqui, e estrangeiros? Vai falar que no caso dos estrangeiros, em caso de imigrante detentor de visto temporário ou autorização de residência, residente fronteiriço, né, pessoa que está lá na fronteira, que atravessa a fronteira com facilidade, ou solicitante de refúgio, ou seja, os refugiados que vêm para o país, deverá ser apresentada a cédula de identidade de estrangeiro daquela pessoa. Só que ele fala assim, Ruth, mas a pessoa não vem refugiado, será que ela tem identidade? Aí é outra questão, né? Dá jeito lá. Aqui. A carteira de registro nacional migratório, quando chega, eu acho que não tem tudo isso, depois vai arrumando. Ou documento de registro nacional migratório com validade em todo o território nacional. E essa CIPTEA, que é a carteira, ela vale 5 anos. E durante esses 5 anos devem ser mantidos atualizados os dados do identificado. Que eu fico imaginando, fico pensando realmente nesse caso de perda, tem que estar tudo certo, né? E aqui, vai em todo o território nacional e sempre para que sejam incluídas as necessárias informações sobre o transtorno, o tratamento,
E se estrangeiro, as informações da mesma forma, né? Aliás, a gente está falando aqui do estrangeiro. Tanto para o estrangeiro quanto para o nacional, tem que atualizar as informações. E, mais uma vez, se fala desses direitos, que a pessoa com TEA não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada da sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação por motivo de deficiência. Então, tem toda essa preocupação com essa questão da discriminação. E eu penso que até alguns anos atrás, quando uma pessoa ia para um hospital psiquiátrico, colocava tudo no mesmo saco. Como assim, no mesmo saco? Transtornos mentais, como a esquizofrenia, e outros, né? O que eu mais lembro é a esquizofrenia, que era o que eles falavam antigamente, que era o louco. Mas a esquizofrenia, o autismo, alcoolismo, todo mundo ia parar no hospital psiquiátrico. Então, quando fala desse tratamento desumano, degradante, de preservar o convívio familiar, é justamente isso, né? Se a pessoa com autismo era colocada no mesmo balaio que a pessoa, por exemplo, com um transtorno grave como a esquizofrenia, ela precisa ser resguardada de que ela não tem um transtorno mental, ela tem uma condição, que é o espectro do autista. Então, nos casos de internação médica, as unidades elas vão observar o que dispõe a lei da reforma psiquiátrica, que é de 2001, que é justamente isso, que hoje o moderno não é ficar internando as pessoas, que elas vão para um hospital psiquiátrico quando elas estão em surto. E lembrando que autismo não é um transtorno mental, é uma condição do indivíduo. Então, que de repente não entraria nessa condição de internação. E até um direito a ser resguardado dessas crianças é que elas não serão impedidas de participar de planos privados de assistência à saúde em razão da sua condição de pessoa com deficiência. Então, às vezes a pessoa fala, não, no plano de saúde, com autismo é mais caro, vai mudar de preço, ou então não pode entrar porque teria que ser outro preço, isso não pode. O gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula de um aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. É que eu falo para vocês, gente, tem diretor que é muito corajoso, que enfrenta tudo, né? Fala, não, essa escola não está preparada para você. Não, acabou essa história, gente. Eu falo que está num ponto que é até o contrário, que você tem quase que sair na rua e falar, menina autista, você quer estudar aqui nessa escola? Porque são várias penalidades administrativas que a pessoa sofre por não aceitar uma criança autista. Então, sabe aquelas coisas assim, que se a pessoa não faz por bondade, ela faz porque vai doer no bolso, porque pode levar um processo. E em caso de reincidência, né, porque tem gente que é teimosa, será apurada por processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. O que é ampla defesa? Quando você está no serviço público, alguns aqui já são servidores públicos e outros da rede privada. Você é acusado de cometer algo que vai contra ali as regras da sua empresa. Isso é uma improbidade administrativa. Então, vamos supor que eu, na condição de diretora, neguei a vaga para uma criança com autismo. A pessoa fez uma queixa em Secretaria da Educação e abre-se uma sindicância, um processo administrativo, para apurar ali a minha responsabilidade naquilo. E eu tenho o quê? Essa ampla defesa. Não, imagina, a mãe estava enganada, ela entendeu errado, eu não estava negando a vaga, eu só estava falando que a escola era isso, mas você pode se defender. Tanto que dificilmente a gente vê ali um funcionário público condenado por essas questões aí administrativas do dia a dia. Mas se ficar provado que realmente, mesmo com ampla defesa, você fez isso, é como, por exemplo, bater em criança, em sala de aula, você perde o seu cargo.
Agora, se for um crime que ainda importa, eu falei agredir, uma responsabilidade penal, você é submetido a essa penalidade também. Ok? Vamos mudar aqui.